Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, aula número 25, Eu, Cidadão. Vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 24 de ciências. Vamos lá? Eu, Cidadão. Direitos e deveres relacionados à saúde. Você estudou que muitos micro-organismos podem transmitir doenças. A prevenção e o tratamento dessas doenças estão relacionados aos direitos e deveres das pessoas. Entre os direitos estão acesso ao saneamento básico, que compreende o recebimento de água tratada e a coleta de lixo e esgoto, além de condições de moradia dignas e com infraestrutura adequada, como ruas pavimentadas, iluminação e transporte público. Acesso à saúde pública de qualidade, como hospitais e postos de saúde com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Acesso a medicamentos gratuitamente na rede pública de saúde ou com preços acessíveis. A saúde da população também depende de alguns deveres que precisam ser cumpridos todos, tais como tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação, de acordo com a idade e as características de cada pessoa. Não jogar lixo na rua, em rios ou qualquer outro local inadequado. O lixo deve ser separado e encaminhado para coleta. Não tomar medicamentos sem recomendações médicas. Então, pessoal, todos esses itens que a tia Ria acabou de ler para vocês agora são necessários, tanto os nossos direitos que devem ser resguardados, quanto os nossos deveres devem ser cumpridos. Se a gente seguir isso tudo à risca, a chance da gente ficar doente vai ser muito menor. Só que a gente tem uma parcela de culpa também quando a gente fica doente. Por quê? Geralmente virose é mão suja na boca, tem gente que come unha, tem gente que põe a mão, vai ao banheiro e não lava a mão ao sair, depois pega alguma fruta, alguma coisa e contamina a própria boca, ou o olho, ou o nariz e acaba adquirindo alguma virose. Então isso tudo é o quê? Falta de higiene. A falta de higiene e a falta de alguns saneamentos básicos pode acarretar doenças, sim. Então, cabe a nós, né, ter o discernimento de ver o que é certo e o que é errado e fazer as coisas tudo certinho, né? Porque ninguém vai querer ficar doente aí, né? Então, vamos lá, gente. Agora, nós vamos para a página seguinte. Nós vamos para a página 25 da nossa apostila. Então, vamos lá. Lápis na mão. Analise as situações representadas nas imagens a seguir. Letrinha A. Qual é a relação entre as situações retratadas nas imagens e os micro-organismos? Então, vamos lá. O que a gente vai responder aqui? Ao lavar as mãos, evitamos a presença de micro-organismos que podem causar doenças e a vacinação previne o desenvolvimento de doenças. Então, é essa resposta que nós iremos colocar aí na letrinha A, certo? Vão voltando o vídeo, pausa, para vocês copiarem certinho, igual a tia Rê falou, tá legal? Letrinha B. Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? Justifique sua resposta. Pessoal, lavar as mãos.
lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições. Isso previne que os micro-organismos sejam levados até a boca, nariz e olhos. Exercício número 2. Peraí que a tia já vai ler o 2, só um minutinho. Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, e isso contribuía para a transmissão de doenças e a contaminação dos alimentos e da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esses problemas. Então vamos lá? Medidas que podem e devem ser feitas. Lavar as mãos antes das refeições, tomar banho diariamente, lavar e cozinhar os alimentos com água tratada antes de consumi-los, limpar os ambientes, tratar a água, tratar o esgoto, entre outros. Ponto final. Exercício número 3. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite 2 características desse micro-organismo. Então vamos lá. Os vírus precisam das células de outros seres para sobreviver, que são menores que as bactérias e que causam doenças chamadas de virose. Ok? Então, vamos para a página seguinte. Vamos lá para a página 26. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir diferentes doenças causadas por vírus por meio de sua picada. Ele reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Com base nessas informações, faça o que se pede. Letra A. Cite o nome de 2 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: Zika e chikungunya. Letra B. Considerando que o Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. A redução da quantidade de mosquitos e a redução do número de casos da doença seria evitada se não houvesse locais com água parada para que o mosquito não tenha onde desenvolver. O que a gente deve fazer para evitar, então? Limpar a calha das casas, tampar as caixas d'água,
jogar o lixo na lixeira e tampá-las, colocar areia nos pratos de plantas. Ponto final. Exercício número 5. A respeito dos micro-organismos, assinale as afirmativas corretas. As afirmativas corretas são a primeira e a terceira. Os antibióticos são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias. A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Número 6. Reúna-se com 2 colegas e confeccione um cartaz com os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Vocês podem fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar o cartaz. Pessoal, essa sexta questão não precisa fazer, tá bom? Pode pular ela. Vamos brincar. Agora, que tal utilizar o que você aprendeu sobre micro-organismos e a saúde do corpo humano em um jogo? Destaque o tabuleiro e as peças presentes no material de apoio. Siga as orientações do professor e divirta-se. A tarefa de hoje, pessoal, vai ser brincar com esse joguinho aqui, tá legal? Que aí vocês já vão estar estudando para a prova também, né? Então, é uma forma de estar se divertindo e estudando, certo? Bom, a biotecnologia e os micro-organismos. Biotecnologia é um conjunto de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento. Pode parecer algo recente, mas há milhares de anos os seres humanos já selecionavam sementes para obter alimentos melhores e utilizavam micro-organismos como fungos na produção de queijos e bebidas. Mesmo sem saber que esses seres existiam e que estavam envolvidos na fabricação desses produtos, conheça alguns acontecimentos relacionados à biotecnologia que fazem parte da história da humanidade. O milho, quando ainda não existia agricultura, os seres humanos começaram a selecionar plantas para serem cultivadas e animais para serem domesticados. Plantas como milho, trigo, centeio, com sementes maiores, foram sendo escolhidas para serem plantadas e se reproduzirem, o que no decorrer de milhares de anos resultou nas plantas que temos atualmente. Com a agricultura já estabelecida, os egípcios passaram a cultivar a uva e a produzir vinho por meio da ação de fungos, mesmo sem saber que esses micro-organismos estavam envolvidos nessa produção. Antes da existência das geladeiras, o leite retirado de ovelhas, cabras e vacas tinham que ser consumido rapidamente. Se isso não é feito, parte do leite se solidifica e separa-se da parte líquida, devido à proliferação de micro-organismos. Dependendo de como isso ocorre, permite a produção de queijo. Alguns povos antigos, como árabes e egípcios, identificaram esse processo e passaram a ser os primeiros povos dos quais se tem registro na produção de queijo. Há milhares de anos,
quando a medicina como a conhecemos ainda não existia, os chineses começaram a utilizar a soja para tratar infecções por fungos. Eles extraíam substâncias da soja que eram usadas para tratar micose. As bactérias foram vistas pela primeira vez há aproximadamente 300 anos, em um microscópio bem simples, construído por Anthony van Leeuwenhoek. Antes disso, não se sabia que os micro-organismos existiam e estavam nos mais diversos ambientes. Somente em 1919, o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez. Atualmente, essa ciência envolve tecnologias avançadas, análises com a ajuda de computadores e o estudo de inúmeros cientistas. Então, pessoal, eles não sabiam da existência, né? E foram percebendo essas modificações nos alimentos, né? Somente com o passar do tempo. Agora, pessoal, a gente vai lá para a página 28, né, da nossa apostila. Desde o surgimento da biotecnologia, inúmeros avanços ocorreram nessa área. Atualmente, além de continuar usando as técnicas mais antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e misturar informações de seres vivos diferentes para obter... Peraí que eu tinha perdido, gente. Atualmente, além de continuar usando as técnicas mais antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e misturar informações de seres vivos diferentes para obter novas variedades de plantas e animais. Isso é feito para desenvolver tratamentos médicos e outros produtos, como alimentos, medicamentos e combustíveis, definindo as características que desejam em um organismo. Produção de alimentos. A produção de vários alimentos está ligada à presença de micro-organismos. Pão de massa de pizza, iogurte, queijo e vinagre são apenas alguns exemplos de produtos em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são um dos ingredientes principais. Queijo. Leite, sal e uma seleção de micro-organismos são os ingredientes básicos do queijo. Os micro-organismos são adicionados ao leite para que ele adquira a consistência e o sabor característico desse produto. As variedades de queijo são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo de fabricação ou nos micro-organismos utilizados. Na produção de queijo, substâncias contendo micro-organismos específicos que não fazem mal à saúde são adicionados ao leite para que ele ganhe sabor e consistência. Em seguida, o queijo é colocado em formas e, após algum tempo, está pronto para o consumo. Vinagre. O vinagre pode ser produzido a partir de diversos ingredientes, como cana-de-açúcar, suco de maçã, limão ou uva. E com a ajuda de bactérias, o açúcar contido nesses ingredientes se transforma em vinagre. São bactérias que transformam o açúcar presente na cana-de-açúcar e no suco de maçã e uva, por exemplo, em vinagre. Então, olha só, gente, eles fazem mágica, né, com o nosso alimento. Eles têm o poder de transformação.
E agora nós vamos ver sobre o pão, né? O pão. Os ingredientes básicos do pão são água morna, farinha de trigo, sal e fermento. O fermento usado para fazer o pão é chamado de fermento biológico, pois é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Ingredientes como água morna, farinha de trigo, sal e fermento biológico são misturados e bem amassados antes de irem para o forno e se transformarem em um pão. Depois de misturados, os ingredientes formam uma massa que deve descansar para crescer antes de ir para a forma. As leveduras que compõem o fermento biológico fazem o pão crescer e ficar macio. Você sabia que quando o pão é assado, os fungos presentes no fermento morrem e o gás que eles produziram é liberado, formando os furinhos na massa? Quanto maior a quantidade de furinhos, mais macio e saboroso é o pão. Viu que matéria legal, pessoal? Super fácil. A tia não pediu para grifar nada, né, no decorrer da leitura, porque a tia vai elaborar depois do próximo capítulo que a gente vai estudar. A tia vai montar questões. Então, aí sim vocês vão estar grifando aí na apostila de vocês, para depois a gente estar respondendo o questionário que a tia vai passar, tá legal? Eu vou dar mais uma aula de ciências, né? Essa aula de ciências aqui que a gente viu hoje é a aula de número 25. A tia ainda vai postar a aula 26 e depois a gente vai estar fazendo só resolução de questionário, tá legal? Então, pessoal, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais.